Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Hoje a gente foca em política, mas olhando para fora do país, a gente vai falar sobre um acontecimento que na verdade pegou todo mundo de surpresa, que foi a morte do presidente do Irã, neste domingo lá no país. Hoje a gente fala o que aconteceu, por que essa morte foi tão surpreendente, se vai haver um funeral, como a população do país recebeu essa notícia e principalmente a gente está falando do Irã, a gente está falando de uma potência, inclusive nuclear, como essa morte afeta então o futuro político do país e não só do país, como afeta o futuro político da região do Oriente Médio, que a gente lembra, está em crescente tensão e está com um conflito ali, bem debaixo dos nossos olhos, guerra Israel-Hamas. Então, para explicar tudo isso, para costurar todas essas informações, hoje eu estou com o Igor Guilov, que voltou mais cedo do que todos nós estávamos esperando. Igor, muito obrigada, que é repórter especial da Folha, vocês já sabem. Obrigada, viu, por vir aqui para explicar toda essa situação. Obrigado. Vamos lá, vamos começar dizendo como se deu, então, a morte do presidente do Irã, porque, como eu falei, foi uma coisa surpreendente, né? Obviamente ninguém estava esperando. Houve acidente. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, no domingo ele foi participar de um evento com o presidente do Azerbaijão, porque o Azerbaijão é um país dividido em dois, tem a Armênia no meio, então tem um pedaço que é junto à fronteira iraniana, chamado Azerbaijão Oriental, como ele é conhecido. Eles tinham um projeto conjunto hidrelétrico, uma represa que foi feita lá. E os dois presidentes foram visitar as obras e tudo mais, teve lá uma cerimônia, se cumprimentaram, tudo mais. Há uma certa disputa geopolítica em cima do Azerbaijão, porque ele virou o principal aliado da Turquia na região, e existe uma população de étnica azéria, azerbaijana, como queira, no Irã, que é enorme. Então existe toda uma discussão aí de quem tem mais influência, tudo mais. Mas muito bem, acabou esse evento, ele pegou um helicóptero, ele, o chanceler e mais 7 pessoas, se não me engano agora, ou 9, 7, eles pegaram o helicóptero e foram de volta para Teherã. Ou pelo menos iam até um certo ponto que o helicóptero não tinha autonomia, em tese, para chegar até Teherã. Um modelo bem antigo, obsoleto, tudo mais. Que, aliás, é uma outra questão, que é o Irã, como a gente sabe, desde 79, quando teve a Revolução Islâmica, eles tomaram a embaixada americana, teve a crise dos reféns, eles sofrem uma série de sanções por parte dos Estados Unidos, de outros países do Ocidente, da Europa também, que vão e voltam algumas, mas o grosso das sanções se manteve ao longo dessas décadas todas. Então, eles não têm acesso, por exemplo, às peças do helicóptero, que o helicóptero era americano comprado nos anos 70. Então, para ter acesso, eles certamente tinham, por meio de contrabando, por meio de jeitinho. Assim, se me pergunta por que o presidente do Irã andava um helicóptero desse até hoje, sendo que ele tem acesso a um material russo, que os russos são aliados dele, eu não sei. Mas o fato é que ele usou esse helicóptero e o tempo estava ruim. Estava bem ruim, tinha bastante chuva numa região, tinha bastante cerração, né, o fog, né, tinha bastante neblina, estava bem nublado. E o trecho que ele tinha que cruzar era muito montanhoso. Todo piloto de helicóptero fala, tem 2 pesadelos, um é neblina, o outro é montanha. Juntas as duas coisas, é muito complicado você se orientar e evitar o terreno, vamos dizer assim. Modelos mais modernos têm sensores mais modernos, modelos mais antigos, em tese, não têm. Na verdade, a Turquia, que estava monitorando esse voo, ele não conseguiu nem perceber o transponder, que é o equipamento que dá o sinal, olha, estou aqui, do helicóptero. Não sabia se era de propósito, para ninguém saber onde estava o presidente, ou se teve, de fato, algum problema. Isso tudo dito, o helicóptero desaparece na montanha, fica mais de 12 horas sem nenhum sinal, até que um drone turco, já fazendo um favor, né, para o Irã, apesar de eles terem uma rivalidade, eles disseram, na hora da tragédia todo mundo se ajuda. Sim. E eles foram lá e localizaram um ponto, estava um ponto quente na montanha, ou seja, tinha fogo, ou seja, eram os destroços fumegantes do aparelho. E foi localizado só na manhã seguinte, porque a região é muito difícil o acesso, né? Só ele morreu nesse... Não, todo mundo Todos morreu. Morreram, todo mundo morreu, ele, o chanceler, né? Que é de um nome bastante impronunciável, que eu não vou usar repeti-lo agora, sem ler pelo menos. Sim. Tinha um governador regional, tinha umas outras autoridades também, e o piloto, evidentemente, o aparato de segurança. Ao todo foram 9 pessoas que morreram. Algum tipo de investigação vai ser aberta por conta Não, já está acontecendo, né? Tá. Como você pode imaginar, não é uma coisa muito transparente que o Irã é um país autoritário, é um país que a gente não tem muito acesso ao que de fato vai ser apurado, não vai. Mas assim, o desenho da coisa é de um acidente mesmo, trágico, que talvez fosse evitado se o piloto não tivesse uma previsão do tempo mais precisa. Acho que o que eles vão ter que descobrir é
como que foi feita a tomada da decisão de voar naquelas condições, né? E vai ter um funeral? Já está acontecendo? Como é que vai ser? É um processo, né? Ele já está acontecendo. Ele foi primeiro uma cidade sagrada chamada Qom, os corpos foram levados de avião, e depois está indo para Teherã, onde nessa quarta-feira vai ter um funeral de Estado. Depois ele vai para uma outra cidade, que era o berço político dele, e daí ele vai para a cidade onde ele nasceu, que é Mashhad, que é uma cidade super conservadora, super religiosa. Tem lá um lugar que é super sagrado para os xiitas, que é o ramo minoritário do Islã, mas majoritário no Irã, e ele vai ser enterrado lá. A população recebeu como essa notícia? Como é que as pessoas estão reagindo nesse enterro, nessa procissão que está havendo, essas viagens, né, que está acontecendo? Olha, o Raisi está longe de ser uma figura popular. Ele não era um presidente popular. Ele foi eleito com um comparecimento minoritário numa eleição onde o Conselho de Guardiães, que é quem aprova ou desaprova todos os candidatos a qualquer coisa no Irã, tirou todos os concorrentes que pudessem fazer sombra a ele ou que fossem mais reformistas. Ele era um ultraconservador, aliado do líder supremo do Irã, que é o Ali Khamenei, ou Ramini, como se fala em persa, ou farsi, como você queira chamar, o nome da língua deles lá. E ele tinha uma posição muito pouco popular. Ele era conhecido como um dos 4 açougueiros, como chamava na virada do regime, no final dos anos 80, quando o Ayatollah Khomeini, que foi o cara que criou a República Islâmica em 79, estava já morrendo, estava definhando, teve uma luta de poder, então toda a oposição foi massacrada, e ele é um dos quatro acusados formalmente por direcionar quem que ia ser morto, quem não ia. É um sujeito muito complicado do ponto de vista histórico, não dá para dizer que ele é exatamente amado pela população do país. Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho como ele governava, como ele exercia essa autoridade, acho legal a gente diferenciar diferenciar as autoridades do Irã. Qual a diferença entre o presidente, que é o que era o Ebrahim Raisi, para o líder supremo do Irã? Quais são as diferenças? Então, o líder supremo só houve 2 na história do Irã recente, né? Desde que houve a derrubada do regime do Shah, que era uma monarquia autoritária, apoiada pelos Estados Unidos, tão assassina quanto o que veio depois, né? Enfim. Ou menos aí é uma questão do que você vai querer avaliar em números, que é uma coisa meio cretina. Mas enfim, o fato são regimes autoritários com características diferentes. O regime iraniano prevê que uma assembleia, chamada Assembleia dos Peritos, que tem 88 membros hoje, ela eleja, quando está na hora de eleger, quando morre, um líder supremo. Esse líder supremo ele é o chefe do Estado e ele é a autoridade religiosa máxima, porque lá não é uma democracia, é uma teocracia. Então é um Estado religioso, um Estado dominado por uma casta de clérigos muçulmanos. Todos são chamados xiitas. Existe uma confusão aqui no Brasil, porque nos anos 80 a gente chamava xiita de radical, né? Sim. Falava assim, o pessoal da esquerda xiita, não sei o quê. Tem os sunitas que são mais de boa. Isso por causa da fama da Revolução Islâmica, né, de 79 no Ocidente. Por causa dos Estados Unidos, eles sofreram diretamente o impacto, então criou-se muito essa fama. Mas na realidade, se você for olhar historicamente, tem muito mais grupos terroristas e radicais, a Al-Qaeda do Bin Laden, o Estado Islâmico, eles são sunitas, eles são do ramo majoritário do Islã. Então é uma fama que pegou de nome, mas enfim, o fato é uma teocracia que é dominada por sacerdotes em vários níveis, mas ela tem uma estrutura que tem semelhanças com o regime democrático. Existem eleições, por exemplo. Essa Assembleia de 88 peritos, eles são eleitos pelo povo. O problema é que só pode concorrer quem o governo deixa. Então tem esse pequeno detalhe. Só que isso não é uma coisa tão óbvia, porque o presidente também é eleito, essa Assembleia ela tem 8 anos de mandato. Só para acabar a história dela, quando o líder supremo morre, ela é responsável por eleger um líder supremo novo. Só que é um processo que é todo direcionado pelo líder anterior, em tese, para tentar fazer a sucessão do jeito que ele quer. Ele não pode nomear ninguém, mas ele pode, né, dizer quem que vai ser. O grupo que vai ser. Então, as linhas duras que mandam hoje no Irã são um grupo majoritário, então teve que fazer o Raisi fazer parte. Teoricamente, eles têm, digamos, o maior poder de fogo lá para fazer o sucessor dele. Esse sujeito, ele manda, ele é a autoridade máxima do país, nada acontece sem que ele fale. O presidente, que é eleito por um mandato de 4 anos,
que também precisa passar por todo esse escrutínio. Mas no passado já houve presidentes reformistas, porque aí a coisa o líder supremo ele funciona meio como um rei, ele tenta equilibrar um pouco o jogo político, e já houve momentos em que o Irã era governado por reformistas, pessoas que abriram o regime, que deram mais liberdade para as mulheres, que deram mais direito para as mulheres, que é um problema sério no Irã. E o Raisi, por exemplo, como houve uma guinada conservadora do regime, o Raisi era um representante dessa guinada. Então, ele era um indicado do presidente, ele não era muito popular, teve só 40% de comparecimento às urnas em 2021, quando ele foi eleito. Foi o menor comparecimento da história iraniana. Então, assim, você pode falar que ele tinha uma legitimidade um pouco comprometida nesse sentido. Agora, ele faz parte de um processo político que estava acontecendo. E ele tem poderes executivos. E você tem no Irã uma força muito poderosa chamada Guarda Republicana. A Guarda Republicana, eles são uma espécie de terceiro ou quarto poder que eles se misturam, eles controlam por fatias enormes do exército, da polícia, do sistema de segurança, eles são o grande poder. Então, você estar em bons termos com a Guarda Republicana é muito... Eu estou falando republicana, revolucionária. Revolucionária. Perdão. Imagina. A Guarda Revolucionária tem um poder muito forte sobre a política também. Então o Raisi, no seu mandato, ele empoderou muito, ele deu muito poder para a Guarda Revolucionária, e ele adotou uma política externa em consonância com o líder supremo, que era extremamente agressiva. Sim. Eles atacaram, quando eles foram atacados, mataram um general iraniano na Síria, ele atacou diretamente Israel. Foi a primeira vez na história que houve um ataque direto a Israel com mísseis. O ataque não foi bem sucedido, mas foi um ataque grande, poderoso, que ocorreu lá atrás em abril. Então, você tem uma situação em que ele se mostrou muito para fora, muito duro, muito pressionado também, porque tem todo esse contexto da guerra no Oriente Médio, porque o Hamas é um preposto do Irã, de certa forma. Ele tem uma história própria lá com os palestinos, como representante de uma fatia do povo palestino, só que ele também é um instrumento de política externa do Irã, assim como o Hezbollah no Líbano, é um grupo próprio, mas bancado pelo Irã. Então você tem toda essa coisa no Oriente Médio, então é um jogo super delicado, daí a importância do Irã também, né, que a gente está falando aqui. Exato. E você escreveu também que essa morte só vai aumentar a incerteza política no país. Acho que você pode falar um pouquinho disso também, por favor. E a gente tem uma pergunta. Com a morte dele, as mulheres iranianas terão as vidas um pouco menos oprimidas? Ou... Não. Não, fim do programa é isso, gente. Não, sim, mas Não há nenhuma perspectiva disso, exceto que haja uma coisa absolutamente imprevisível. Eu tratei um pouco desse tema. Porque é o seguinte, agora, você com a morte dele, você tem 50 dias, no dia 28 de junho vai ter uma eleição. Tá. Então, tem uma eleição, um novo presidente, assumiu um vice-presidente, que é um ninguém sabe direito quem é. Tá. E agora vão encaminhar uma eleição que provavelmente vai ser um candidato do bom gosto do líder. Dizem que é o presidente do parlamento, mas ninguém sabe exatamente quem que vai ser ainda, porque esse cara foi acusado de corrupção, e essa coisa pega muito mal lá, enfim, é uma coisa meio complicada. Mas é uma possibilidade, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. O que é certo, o grupo dominante hoje no país é essa linha dura, que é uma linha dura religiosa e militar por um lado, religiosa de um lado, militar do outro, e eles têm que se conversar e achar algum representante intermediário. E tudo isso olha um pouco para frente, não talvez nem tanto, isso é um pouco imprevisível, que é a questão da sucessão do líder supremo. O Raisi estava sendo preparado para suceder o líder supremo. Sim. Tudo indicava. Saber, ninguém sabe. É um país ultra opaco, você não tem... mesmo os grandes observadores da política iraniana, eu conheço alguns muito bons que moram em Teherã e se dispõem a falar com jornalistas ocidentais e tudo mais, mesmo eles não têm aquele insight, você não tem uma entrada tão boa. É um regime muito fechado nesse sentido, você conseguir ler os sinais. Agora, o que se sabia? O Raisi era jovem, relativamente, 63 anos, o líder supremo está com 85, Ali Khamenei, e ele já enfrentou vários problemas, já teve câncer de próstata, dizem que a saúde dele não está boa, existe uma série de sinais de que talvez a sucessão dele esteja chegando. Sim. E para ele ainda ter algum controle dessa sucessão, ele estava fomentando um líder que já tinha passado por um cargo executivo, já conhecia, digamos, os meios e os jeitos do Estado de ser estadista, e tudo indicava que ia ser o Raisi. Agora, sem ele,
o jogo fica aberto. Aí existe um candidato que é mais ou menos óbvio, que é o filho, não é o filho mais velho, é o filho intermediário do líder supremo, que é um cara chamado Mortaba, ou Mortabá. Ninguém sabe quem ele é, porque ele é um cara que nunca teve um cargo público, ele serve uma espécie de chefe de gabinete do pai, ele se manifestou pouquíssimo ao longo da história. A única vez que ele se manifestou, como que pessoas se lembram com um pouco mais de detalhe, foi quando ele defendeu a repressão aos protestos de 2009 pela democracia. Então, ele é um cara que, pelo menos, ele fala a mesma língua do serviço de segurança. Então, nesse sentido, ele pode ser um candidato até útil para um serviço de segurança, porque talvez ele fosse bem mais manipulável do que um cara mais esperto e político como era o Raisi. Talvez. Sim. A gente sabe, ninguém sabe direito. Então, vai ficar essa nuvem de especulação durante muito tempo. Os nomes mais óbvios eram só do Raisi e do filho do Ayatollah. Agora a gente vai ter que esperar para ver. Mas essa nuvem de especulação pode encobrir também a relação da guerra Israel-Hamas? Porque, como você acabou de dizer, a incerteza política dentro do país, a incerteza é certa, mas obviamente a gente tem que esperar para o que vai acontecer, os sucessores que podem surgir, e a guerra Israel-Hamas nesse contexto? Porque o Irã é um país muito importante, uma potência muito importante dentro desse conflito. O que aconteceu ao longo da guerra foi uma coisa interessante, porque todo mundo tinha muito medo. Era o medo principal dos Estados Unidos quando começou a guerra, que se tornasse um conflito regional e do Irã escalar. Que escalasse, que enfim, travasse o mercado de petróleo do Oriente Médio, enfim, implicação na economia global seria brutal para todo mundo, né? A gente mal saiu da pandemia e ia desabar tudo de novo. Na verdade, tanto os Estados Unidos como o Irã, eles subiram o tom. Então os Estados Unidos vai lá, manda 2 porta-aviões na época, agora tem só um, mas tem 2 porta-aviões, um monte de tropas, para lembrar o Irã, olha, Irã, você não se mete nisso aqui, não manda o Hezbollah atacar também, deixa aqui, fica quietinho. E Israel e Estados Unidos passaram a atacar pontualmente alvos iranianos na Síria, no Iraque, e vice-versa. Os iranianos, com os grupos deles que atuam dentro da Síria e do Iraque, passaram a atacar bases americanas, enfim. Houve uma certa troca de fogo e aquelas escaramuças de fronteira entre o Hezbollah do Líbano e com o exército israelense no norte do país. Mas ficou meio por isso, ninguém subiu o tom. A coisa ficou meio ali. Aí você teve aquela crise, quando eles mataram o general iraniano em Damasco. E aí o Irã soltou um monte de foguete, um monte de míssil, todo mundo ficou meio assustado. Mas muita gente lembra que foi um pouco telegrafado todo esse movimento. Eles avisaram alguns aliados que os mísseis iam passar por lá. Enfim, houve uma certa... Assim, olha, a gente só atacaram uma base militar, não atacaram cidades. Era um sushi. Sim e não. Ele mostrou poderio, mas mostrou um poderio que foi rechaçado, porque os americanos e outros países participaram de uma ação militar para derrubar os foguetes, os mísseis e os drones. Então, mostrou-se poder cada lado mostrou o dente, vamos dizer assim. Sim. E Israel depois vai lá e faz um ataque bem pontual e minúsculo, comparativamente, contra a cidade que concentra o programa nuclear iraniano, que foi paralisado em 2015 com aquele acordo com os Estados Unidos, com a Europa, que depois o Trump sai desse acordo em 2018 e aí voltou tudo meio que ao ponto de partida, e hoje o Irã está enriquecendo o urânio loucamente. Eu conversei em janeiro com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele falou que está muito preocupado, porque a gente perdeu completamente o controle, o Irã já passou todas as linhas vermelhas, e aquela coisa, a tecnologia de fazer uma bomba atômica, um artefato nuclear mais rudimentar, é quase uma coisa na internet, é só você fazer, você precisa ter o equipamento. Eles têm o equipamento, e daqui a pouco eles podem ter o urânio. E os mísseis para lançar, eles já têm. Então é tudo um cenário bem complexo aí, sempre que se refere ao Irã, né, com toda essa opacidade, todo esse mistério que cerca o país. Né? A gente tem uma pergunta aqui, na verdade 2 perguntas em uma, do Alexandre Filho. Igor, qual a chance de termos uma primavera persa por conta dessa morte, e os protestos após a morte de Mahsa Amini são um sinal de descontentamento da juventude iraniana com o modelo teocrático de governo? Acho que você pode responder primeiro em relação à primavera persa. Eu acho que é o seguinte, o que acontece, ele está se referindo à morte na cadeia de uma menina curda de 22 anos, que em 2022
ela não estava andando com o hijab, que é aquele véu que deixa o rosto à mostra, mas em tese não mostra o cabelo. Exato. Só que o cabelo estava à mostra. Aí veio um cara da polícia da moralidade, que isso existe lá, prendeu ela, aparentemente houve maus tratos, mas o fato é que ela morreu na cadeia. E quando ela morre na cadeia, dispara um protesto mundial, atores de Hollywood, enfim, atrizes de Hollywood, todo mundo, aquela coisa, virou uma comoção, naturalmente, porque era uma coisa terrível, e disparou uma série de protestos internos no Irã, muito protesto. Eram os maiores protestos, pelo menos desde 2009 e talvez desde toda a história da República Islâmica, muito protesto de rua. E eles foram reprimidos na base da pancada. Então, o Raisi, naquele momento, ele mostrou a face mais dura do regime dele. Nesse momento, você tem um vácuo. A história diz que num vácuo, quem ocupa é quem tem mais força física, digamos assim. Então, há uma possibilidade, na verdade, de qualquer movimentação que haja, no sentido de uma primavera persa, de as pessoas aproveitarem o vácuo de poder para exigir mais liberdade, que, na verdade, dobre-se a aposta na repressão. Eu diria que é bastante provável. Agora, é imprevisível, porque o povo iraniano já se mostrou várias vezes. Existe uma classe média muito sofisticada no Irã. O Irã não é um país atrasado, nada disso. É um país que tem limitações por causa das sanções ocidentais, por causa mesmo da natureza do regime, mas é um país, uma classe média muito educada, todo mundo na faculdade, enfim, são pessoas que têm sabem o que acontece, não tem restrição à internet, mas sempre tem um VPN para você dar um jeitinho, você sempre consegue se informar. Sim. E tem uma diáspora iraniana muito forte, né, em lugares dos Estados Unidos, na Europa, de pessoas que eram importantes e que mantêm esse contato com o pessoal que ficou para trás. Então você tem uma possibilidade razoável de haver uma inquietação maior. Agora, eu acho que isso tende a ser, enfim, bater de frente no muro de repressão. Perfeito. Só para a gente terminar falando um pouquinho da comunidade internacional, como é que os Estados Unidos, até o Brasil, então, receberam, como esses países receberam a morte? Os Estados Unidos foi uma história bem interessante, porque, na verdade, os Estados Unidos eles não têm relação diplomática com o Irã desde 79, né? Perfeito, sim. Eles são rompidos, mas então eles fizeram uma coisa interessante. Eles ofereceram condolências ao povo iraniano e disseram, estamos sempre ao lado do povo iraniano, nunca do governo, nunca do regime. E aí, pressionado, o sujeito que o porta-voz que foi colocado para falar, falou, não, o Raisi tinha sangue nas mãos, aí falou mal do cara. Tá. Mas então ficou lá no meio do caminho, né? O Brasil fez o que seria esperado. O governo Lula tem uma relação excelente com os iranianos desde a época do Ahmadinejad, que era aquele presidente também de linha dura, que foi prefeito de Teherã antes. Uhum. O Lula gosta, tem uma afinidade, a esquerda brasileira tem uma afinidade com esses regimes meio esquisitos. E ele, de fato, fez o que tinha que fazer, que era oferecer a gente tem relações diplomáticas, se oferece condolências e ficou por aí. Mas eu não vejo uma grande implicação. A questão toda o Irã foi convidado a entrar no BRICS, né? Exatamente, era isso que eu ia te perguntar. Agora faz parte do BRICS, então. Em tese, então, agora estamos lá, Irã, Arábia Saudita, todo mundo muito legal. Enfim, pessoal lá, a Rússia do Putin, Xi Jinping, enfim, mas é um grupo muito heterogêneo, né? Não é um grupo homogêneo. Tem o Modi da Índia, tem o próprio Lula, são figuras diferentes. São. Haveria a Argentina, que não vai ter mais, aparentemente, né? Porque ele quer ir fora, né? É verdade, exato. Mas ele não quer, não sei. Mas até agora nada em relação a isso. É que, na verdade, não começou o processo ainda, né? Entendi. Tudo ainda está em curso, né? Então, assim, você tem a posição brasileira de simpatia ao regime e vai continuar sendo. Você não vai ver o Brasil dizer que as mulheres iranianas têm direitos ou não têm direitos, não vai se meter nesse assunto. Perfeito, ou seja, a incerteza política lá no país então só está começando. Você acha que nesses próximos dias a gente vai ter alguma notícia de sucessão do presidente ou não? Isso é uma coisa que vai demorar ainda? Acho que vai demorar um pouquinho. Tem que ter um enterro. Porque precisa enterrar o sujeito, né, basicamente. E existe todo um... Eu imagino que no bastidor lá as coisas estejam pegando fogo, né? Porque quem que vai ser, quem não vai ser, porque essa pessoa ela pode direcionar um pouco o que vai acontecer com a sucessão do líder supremo depois. Exatamente. Ou então, não. Pode ser que seja uma pessoa para ocupar de forma tampão. Agora, quanto tempo vai durar o líder supremo? Ninguém sabe. Também se há tantas dúvidas que transparecem sobre a saúde dele, né? Enquanto isso, uma guerra acontecendo do ladinho deles ali. Porque daí qual que é a teoria? Quem tem o poder? Quem tem a arma? Ou seja,
a Guarda Revolucionária, as Forças Armadas. Então, algumas decisões de política externa mais pura podem acabar sendo tomadas por um prisma militar. Isso, no mínimo, vão ter uma voz mais forte agora, ainda mais forte que já tinham. Aguardaremos, então, Igor Gilov, repórter especial. Muito obrigada, sempre muito didático, sempre disposto a vir aqui, né, nessas coisas, nesses momentos que acontecem, surpreendem todos, como foi a morte do presidente do Irã. Então, te agradeço. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.